Iniciamos, então, nessa quinta-feira, 20/6, agora às 19h14, o sexto encontro de formação do projeto Ayog Bobo Axé, Salvador Cidade Patrimônio, cujo tema é o Caboclo e a Cabocla, os donos da terra, com os nossos convidados Esmeraldo, que foi uma indicação do professor André Luiz Nascimento, diretor da Escola de Administração. Falei, professor, quero convidar uma pessoa para falar sobre os caboclos e as caboclas aí, do 2 de julho, aí ele chama Esmeraldo, mas ele falou o apelido do senhor, que eu vou deixar que o senhor fale. E Rita também, que tem acompanhado, né, os nossos encontros de formação, vou deixar que ela se apresente também. A gente está na sexta atividade formativa, e para a gente é um prazer recebê-los e recebê-las aqui nesse momento, para compartilhar esse conhecimento tão rico sobre mais esse patrimônio da nossa cidade, né? Então, sem mais delongas, porque vocês que são os nossos convidados, eu vou passar a palavra para Heloísa, que é a nossa coordenadora pedagógica, e que vai aí encaminhar junto conosco essa noite formativa. Que a gente tenha um excelente encontro com a mediação da nossa colega também, Gilda, que vai fazer a mediação do encontro, provocando vocês também, trazendo questões, né? E a gente vai estar aqui nos bastidores, mediando o chat e anotando também as questões, as perguntas, né? Nós vamos divulgar o link para confirmação da presença. Vamos deixar ele salvo também no chat, quem tiver alguma dúvida, e depois a gente também vai mandar esse link para quem não conseguir acessar o chat, porque eu sei que no celular é complicado, né, a gente achar ali onde que fica o link, a conversa, mas a gente pode encaminhar depois nos grupos e no e-mail de vocês que nós já temos, né. Lembrando que essa formação faz parte aí do conjunto das 13 atividades formativas que a gente tem nesse projeto, e teremos outras aí nos próximos meses. E, sem mais delongas, mãe Diana gostaria de falar alguma palavra, fazer alguma acolhida. Oi, Tony. Oi, pessoal. A bênção a todos, que é de a bênção aí. Que hoje, né, um dia especial, quinta-feira, dia do nosso caçador, Odé. Deus abençoe e nos proteja. Obrigado, Chuchuca, meu querido irmão, sua bênção. Muito prazer estar contigo, sabe quanto eu te admiro, quanto eu te quero bem, né? E Rita também, Rita é uma pessoa também muito agradável, uma pessoa que eu tenho hoje como uma parceira de lutas, né, diárias, e a Gilda, que vai mediar, a nossa querida técnica e maravilhosa, que tenhamos, e todos sejam acolhidos hoje, que os caboclos e as caboclas nos abençoe, nos proteja, nos traga todas as bênçãos para o dia que é de hoje. Um beijo para vocês, estou por aqui, gente, no bastidores como diz Tony. Aos presentes, agradeço, né, por estarem aqui, nos acompanhando e vir incentivando esse nosso trabalho de realização com vocês, de patrimônio cultural e material. Sou antropóloga, sou Gilda Conceição, tenho experiência na área de patrimônio cultural e material, tenho pesquisas na área de Independência da Bahia, onde fiz um estudo de mais de 2 anos sobre esse evento que é todo nosso, né, baiano, representa a nossa luta. A independência da Bahia, ela se consolida, né, em 1823, mas ela é pautada com muito sangue, com muitas batalhas, ela não se esgotou, né, numa data. Hoje trazemos aqui, né, a convite de mãe Diana, o Esmeralda Emetério, que Antonioni pediu que ele depois se identificasse, a Rita, né, e que vai trazer as contribuições dele para falar um pouco mais sobre esse evento que nos legou tanto civismo, né,
temos tantos representantes, heróis e heroínas dessa luta, Maria Quitéria, Maria Filipa, hoje um mais recente identificado aí na história baiana, que é o Corneteiro Lopes, são heróis do povo que nós viemos a conhecer somente agora, né, por essa nova metodologia da história que nos permite recontar a história de luta do nosso povo por um novo olhar, né, buscando a participação popular, e a nossa luta baiana se caracteriza por isso. Hoje, trazendo aqui o Esmeraldo e a Rita, o Esmeraldo para falar um pouco dessa contribuição desse caboclo, que nos representa muito bem enquanto baianidade, enquanto povo aguerrido, né? E Rita também vai trazer um pouco da contribuição dessa cabocla, dessa participação dela, de como ela se dá, de como é a participação da orquestra de Xangô, de Reginaldo de Xangô, né, do qual ela herdou do seu pai, e também é uma referência hoje na história baiana, porque há muitos anos vem dando vida a esse cortejo, né, representando essa luta de independência na Bahia. Eu vou pedir, então, que o Esmeraldo se apresente, ou a Rita em seguida, não sei qual dos dois podem começar. Sim, posso começar. Por favor, Chuchu. Bem, eu gostaria, antes de cumprimentar vocês, Engoloxe, Ambotê, uma boa noite, e dizer para vocês que eu me chamo, é comum, né, a comunidade onde eu convivo, um cognome de Chuchu Camuxiquiangoma. Isso ficou gravado, é o meu nome artístico, e eu atendo por esse nome. Pode chamar à vontade, Chuchuca, Moxiquiangoma. Moxiquiangoma vem da minha função diante do terreiro que eu pertenço, que sou iniciado no terreiro Cumbajuçara, e Moxiquiangoma é o que nós conhecemos, é comum nas outras tradições, como Alabê. E dizer para vocês que a gente está aqui nessa roda de conversa para falar sobre o caboclo e a cabocla, é um assunto inesgotável. Ele tem várias vertentes, cada um tem uma forma de apresentar como se dá a intervenção desse grupo de índios na nossa independência, e que nós, nesse momento, nós precisamos, sim, pontuar todos aqueles que ficaram invisíveis, né? A gente pesquisando as histórias, a gente só vê o nome de generais, soldado tal, soldado qual, e fica invisível alguns deles que participaram. Inclusive, eu trago aqui um nome de um índio, que é um caboclo, e esse caboclo participou junto com a cabocla, e hoje eu não vejo falar desse caboclo. Ele esteve nessas guerrilhas. Lá naquele monumento do caboclo, a gente não vê gravado o nome dos nossos heróis negros. Lá sempre Janarás Labati ou Labatu, né? Mas não se vê o nome do caboclo de Quitione. Esse caboclo, um índio que participou dessas guerrilhas, e quase não se fala desse momento desse caboclo. E a cabocla Jiquitione. Então, a gente sabe, mais ou menos, que esse cortejo que se faz ao 2 de julho, para reverenciar toda essa comunidade, é um cortejo que foi criado pelo nosso povo baiano, né? Quando a gente sabia perfeitamente que o grito da independência não estava definido, né? Existiam muitos ainda que não acreditavam. Chuchuca, desculpa eu te interromper.
Não? Você me ouve? Ouço. Me dá só um minuto para a Rita se apresentar e eu volto a fala para você fazer a continuação da tua fala, pode ser? Eu não te escutei. Ok. Por favor, Rita, porque eu pedi para ele se apresentar, depois você, só que ele continuou e aí eu também fui pegando e terminei não interrompendo, desculpa. É contagiante, né? É, é isso. Meu nome é Rita Barbosa, né? Eu me apresento aqui enquanto condutora, né? Das imagens, das figuras dos caboclos, né? A nossa cabocla, o caboclo, levando à frente, seguindo com o trabalho iniciado pelo meu saudoso pai, maestro Reginaldo de Xangô, que durante décadas fez esse papel e com a sua ida, né, para Ourum, eu assumi isso e hoje uma parte de mim, né? Eu, enquanto produtora cultural, jornalista, funcionária pública, mas que tenho esse compromisso, né? E não é só em julho, acaba sendo que o ano todo. Então, hoje eu estou aqui para tentar contribuir com a experiência, né? E o aprendizado que cada um desses anos eu fui tendo com os nossos caboclos. Obrigada, Rita. Chuchuca, volta a fala para você. Você tem 20 minutos para dar continuidade, né, à tua apresentação. Em seguida, eu passo a fala para a Rita e a gente vai fazendo esse diálogo aqui de troca, né, de conhecimento. Obrigada. Perfeito. Então, quando eu falava sobre o caboclo Jequitinhonha, que vive aí na invisibilidade da história, mas que ele é sempre reverenciado nos nossos terreiros do candomblé. Eu tive a minha mãe, que foi a pessoa que me iniciou, que era a Ludi, ela se manifestava com esse caboclo Jequitinhonha. E ele tem essa história, dessa convivência, e durante o período dessas guerrilhas, junto com os soldados. Então, eu estava exatamente pontuando para que a gente procure dar mais visibilidade a esses índios, esses negros escravizados que participaram dessa guerrilha, dessa guerra, né, propriamente dita, e que a gente só vê lá o nome dos generais. Então, como a gente fazer esse movimento, até porque os nossos nomes, as nossas ruas, que são chamadas, elas são exatamente por intermédio das autoridades, se tira os nomes das ruas. Né? Abonoco, o Bonoco e Abonoco é o nome de um babá egum, e que hoje já não se chama mais Abonoco. Eu continuo chamando Abonoco, porque essa história desse Abonoco ela vai exatamente confrontar com a história da participação dos caboclos dos indígenas. Ele era um babá, ou é um babá, e que, através de um centro espírita, se fez uma manifestação. Estava se construindo ali, na Avenida Bonaparte, um centro espírita, e o centro espírita, eu, através de algumas pesquisas que eu estava fazendo nesse centro, participei, e logo como eu adentrei a esse centro espírita, nas reuniões, aquelas mesas mediúnicas, uma entidade virou-se para mim e disse: "Você é do candomblé?" Eu digo: "Sim, mas está em mim. Eu estou aqui, no meu fluido corporal, você está vendo todas as entidades ao meu redor, que bom." E ele disse: "Vocês têm muito a ver
com a nossa construção aqui da nossa espiritualidade, do nosso centro, porque quando nós começamos a nos reunir para falar sobre o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, que é o começo de tudo no nosso país, a gente tinha a intervenção de caboclos, de índios, e que alguns deles participavam, e a gente não tinha esse propósito de permitir que esses índios, esses caboclos participassem. E aí o que é que acontecia? Essas reuniões mediúnicas, elas não fluíam, elas não avançavam. E aí, ora resolve o mediador da mesa permitir que os caboclos viessem para trabalhar. Então, é a prova realmente de que eles são donos da terra e que ele quer se fazer presente. Então, resgatar aquela avenida chamada de Bunucô não é favor, não. Acho que nós deveremos lutar, sim, porque ela tem toda uma história. Tem a história desse babá e tem a história dos caboclos que se envolvem em tudo isso. Então, eu queria aqui contar uma história para vocês, da minha experiência de pesquisas que eu andei fazendo, sobre um grande, que também vai de encontro a essa história da Avenida Bonoco, ou a Bonoco, de um determinado delegado que adentrava os nossos terreiros e prendia todo mundo, tomava os atabaques, prendia os nossos assentamentos, e que hoje, lá no museu, encontra-se parte desse legado de todos os terreiros, mas que a gente não tem a visibilidade desse material que está lá naqueles museus. Você chega no museu e não encontra aqueles atabaques, as roupas de santo, assentamentos que foram apreendidos por esse delegado Pedrito. Então, é necessário também que a gente formar formas e jeitos de se criar projetos para que a gente tenha um museu próprio, para que esse museu esteja com o nosso material que foi apreendido, o resgate de tudo isso. Porque esse delegado era um delegado perverso, e foi exatamente um caboclo que desmascarou praticamente esse delegado. Ele chegava, ainda vinha cantando, né? Ele dizia: acorda a gente, corre pessoal, que Pedrito vem aí. Ele vem cantando, caô, cabeci. E aí ele adentrava a cavalo, prendia todo mundo. Né? A gente conhece essa história. E aí, o que acontece? Um caboclo que chama-se São Saravá, e nessa casa só se cultuava caboclo, e a caboclo prepara uma para ele, sabendo que ele ia exatamente até lá, e aguarda que ele chegasse. E aí, quando ele chega, o caboclo forma o ponto dele com o charuto, e Pedrito, quando pula do cavalo, ele começa a ter uma reação mediúnica que ninguém conseguia entender o que era, e ele se batia, e, decepcionado, ele sai do terreiro e vai embora. E aí o caboclo canta: hoje é sexta-feira, sábado é meu. E o seu Pedrito, porque ele correu. Se ele disse que era homem, por que ele correu? Então, está lá nos autos o encontro de diálogos fraternos, com os primeiros encontros que nós tivemos em 1980, no CEAL, quando a pessoa da professora Ieda de Castro abre as portas da universidade para os mestres de saberes. Então, ali a gente já começa
o movimento para mostrar. E o que nós ficamos mais apreensivos é que um reitor chega, o Vivaldo Costa Lima chega e diz assim: gente, pare, o diálogo desse homem, o depoimento que ele deu é uma coisa importantíssima. Eu não tenho uma pergunta para fazer, mas tenho alguma coisa para colocar. E o que mais impressionou a gente é que esse Pedrito era filho de santo de Procópio. Ele era ogã da casa de Procópio, de um homem que perseguia o candomblé. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos buscar formas e jeitos de empoderamento para acabar com esses Pedritos. Agora mesmo, a nossa amiga aqui estava falando da perseguição lá em São Bartolomeu, no terreiro dela. São os Pedritos da vida que estão aí, que poderiam estar nos defendendo, estão nos atacando. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que o chicote do nosso opressor dói menos do que o irmão de culpa. Entendeu? Então, fica um recado para vocês, para que nessa roda de conversa a gente valorize, sim, a participação do caboclo, mas ouvir a mensagem que o caboclo está dando para todos nós. Né? A gente escuta os caboclos, ele fala aquele sotaque para a gente, que é comum, o caboclo vir marcar seu ponto com charuto e cantando o sotaque. E nesse sotaque, ele deixa a mensagem que a gente passa despercebido dessas mensagens que ele deixa. Então, nós vamos, sim, reverenciar nosso caboclo, nós precisamos, sim, estar lado a lado um com o outro, porque, a princípio, o povo de tradição banto era quem mais reverenciava caboclo. E tinha escritores, inclusive antropólogos, que diziam que nós éramos milongueiros, porque a gente fazia uma festa para caboclo, permitia que o caboclo adentrasse o nosso terreiro. Tem terreiro que, inclusive, nos seus chicanzambe, canta para caboclo também, e depois canta para os inquices, porque o caboclo é o dono da terra. E tudo isso tem uma história. Quando nós, povos escravizados, fugia dos nossos opressores, quem era que nos acolhia nas grandes matas contra os opressores, contra os capitães do mato? Eram esses índios, esses caboclos que estavam lá para nos apoiar. Então, nós temos realmente de reconhecer que ele é o dono da terra. É por essa reflexão que a gente deve entender que hoje todos os terreiros têm sempre alguma coisa para oferecer ao caboclo, seja ele de qualquer etnia, de qualquer clã, mas reverencia o caboclo, porque nós reconhecemos realmente que é o dever de todos nós. Entendeu? Então, era mais ou menos essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês e esperar a oportunidade que vocês possam fazer as vossas perguntas para que a gente possa abrilhantar e enriquecer mais essa roda de conversa. Obrigada, Chuchuca. Você foi econômico no tempo, né? Então, eu vou aproveitar aqui e te provocar um pouco, né, para que você fale um pouco mais sobre como se dá essa presença desse caboclo hoje, esse caboclo do ponto de vista religioso, na festividade do 2 de julho, né? Você começou falando sobre o caboclo de Jequitinhonha, eu não conhecia, né? Sobre a história desse caboclo, mas sei que há uma participação muito grande dos povos de terreiro, sobretudo do Angola, né, no cortejo 2 de julho. Há estudos, principalmente provocados pelo professor Milton Moura, que busca conhecer como é que se dá essa participação dos povos de terreiro, sobretudo do culto Angola, no cortejo 2 de julho.
como é que se dá aquela homenagem em forma de fruta, de presente, de como é que dá essa relação do teu ponto de vista enquanto religioso, né? Você colocou aqui que você é um religioso, eu tenho esse conhecimento também da nação Angola. Queria que você falasse um pouco mais para a gente. Sim, porque, vejamos bem, nesses estudos que nós fizemos, eu tinha feito algumas pesquisas no livro que foi um livro do nosso Humberto de Campos, e através da manifestação do Francisco Cândido Xavier, é um livro que ele fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nesse livro, ele traz algumas reflexões do que tinha sido preparado para formatar essa nova terra. Pela a nossa reflexão do estudo desse livro, não havia esse momento de escravização para que se construísse a pátria Brasil. Eram todos que iam pegar no arado para construir. Então, o mensageiro ele traz essa ideia. E o que acontece? Quando os europeus entendem que eles não foram feitos para esse trabalho árduo, até porque a epiderme deles sofria reações climáticas, aí eles apontavam que nós, negros, é que tínhamos que fazer esse trabalho pesado. E esses índios, e esses donos da terra, ficam surpresos porque eles tentam acolher, quando chega esses opressores, tentam acolher, mas não há esse diálogo. Então, nesse livro, parece que esse livro, que ele quer dizer a parte evangélica, mas essa parte evangélica é sobre a criação de que todos, juntos, seriam mais fortes. É o que nós estamos tentando fazer agora. Chamar um grupo, seja ele de que etnia for, as religiões, para todos estarem juntos, porque o futuro nosso, para quem faz a interpretação do livro, nós não teremos religiões, e nem foi determinado nenhuma religião. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que quando nós, de terreiro, vamos para reverenciar essas entidades, a gente começa a entender que nós temos essa participação. Até ali, a gente não tinha ideia, mais ou menos, de que nós somos parte de tudo isso. E aí começa a se criar povos de santo, arrumar o carro do caboclo, mas a cabocla, colocar frutas, oferendas, pedidos. Quem preparava tudo isso, o povo lá da fundação, que participava diretamente em organizar esse desfile. Quando o caboclo voltava, a cabocla voltava, encontrava um bocado de papelzinho com pedidos, etc. Então, tudo isso, a gente começa a entender que o povo de santo está envolvido praticamente dentro de tudo isso. Por isso, hoje, minha reclamação, porque a gente não vê o nome desses caboclos de Quitione, a cabocla Jussara, né? Que o povo do Tumbajussara vem exatamente da história dessa palmeira chamada Jussara, mas por trás de toda essa palavra dessa planta, dessa árvore Jussara, está exatamente a cabocla e o caboclo Jussara. Não é a cabocla só Jussara, tem a cabocla e o caboclo Jussara. É aí que nós estamos observando a importância da participação da mulher. E aí começam as mulheres se empoderar e a gente ter mais visibilidade, não é verdade? Então, quem são essas mulheres que vêm?
todas aquelas que participaram, acho que não foi só a Filipa que participou. Por trás da Filipa tinha outras mulheres que participaram, né? A Joana, que chamava Joana de Ângeles, hoje Joana Angélica, é exatamente uma reencarnação da Joana de Ângeles, segundo Francisco Cândido Xavier, hoje chamado Joana Angélica. A Maria Quitéria, né, que a história que veste a roupa do pai, que era soldado do exército, e vai também para a batalha. Então, o povo de Santos jamais poderia estar distanciado de tudo isso. E nós reverenciamos o caboclo, fazemos festa para o caboclo, e esses caboclos temos comprovadamente alguns deles que participaram diretamente dessas guerrilhas. Bom, é um assunto meio delicado, porque nem todo mundo acredita em reencarnação e entende que mediunidade é um pertencimento do povo espírita. Então, quando se fala de mediunidade, vem logo o pensamento de povo espírita. Mas mediunidade não é uma palavra de detentora do povo espírita, não. Todos nós temos mediunidade. Até aqueles que não se manifesta entidade, eles se modificam com mediunidade. Eu sou cicaringoma, quando eu estou tocando e cantando num atabaque, eu me transformo. Eu já não sou mais o Chuchu Camochicangoma, entende? Porque, naquele momento, eu tenho que usar de cânticos para que eu possa atrair e trazer as entidades para a Terra. Então, é com amor e com satisfação que a gente faz. Então, a gente se transforma. Quando eu saio do atabaque, aí eu sou o Esmeralda. Obrigada, Chuchu, que é isso. Então, vou passar para a Rita e a gente vai poder voltar mais e o público vai poder participar e a gente vai trocar um pouco mais. Por favor, Rita, fique à vontade. É uma aula, né? E perceber que as nossas vivências, elas se encontram, né? Cada um tem a sua experiência e, em determinado momento, a gente percebe que a pesquisa do Esmeraldo, a sua pesquisa, Gilda, a minha vivência, né, nesse processo, se encontra, né? E isso, no meu entender, é mediunidade, né, Esmeraldo? Perceber que nós estamos falando de figuras que fazem parte do nosso cotidiano, né? Do povo de santo, do povo preto, do quanto nós ainda precisamos avançar para que essa invisibilidade, né, na história, essa invisibilidade social, ela deixe de existir, né? Então, quando eu venho aqui para falar dessa questão da cultura, da questão da festa, né? Eu não estou falando só desse movimento, dessa coisa, dessa manifestação cultural que é muito grande, é muito forte. Eu estou falando do ponto de vista de quem percebe que cada atitude, né, cada ação que a gente faz é um ato político, né, e a gente precisa estar sempre se vigiando para que não perder essa essência, né, que, como o Esmeraldo mesmo colocou, os nossos heróis populares, então, é o que de fato nos representa, é o que de fato nos identificamos. E é o que de fato eu percebo com essas pessoas que acompanham as imagens do caboclo e da cabocla, né? Então, eu inicio aqui a minha fala, né, pedindo licença aos mais velhos, né, agradecendo ao dono do dia por me dar disposição, força e coragem para estar tocando em frente a esse projeto, porque não é fácil,
Cada ano que passa, a gente sempre tem uma luta, e essas lutas elas são sempre maiores, porque a gente está lutando para a permanência de uma cultura que é a nossa identidade, que é uma cultura que a gente precisa passar para quem está chegando, que a gente não pode deixar se perder, né? Ainda mais quando a gente sabe, a gente percebe que as religiões de matrizes africanas, elas sobrevivem da vivência, né? A gente não encontra tudo nos livros, né? Então, a gente precisa ter para passar. E aí, quando eu venho falar do cortejo, né, do caboclo, eu posso dividir em duas partes, né? Que é a ida, quando eles saem da Lapinha, dali do pavilhão, né, da Lapinha, em direção ao Campo Grande. E no dia 2, o que caracteriza, né, a saída são os movimentos, né, políticos, né, que, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, então, de certa forma, é uma luta ainda maior, porque a figura do caboclo e da cabocla acaba se tornando segundo plano, né? Porque aqueles movimentos que estão acontecendo naquele dia, todo mundo lutando pelo seu espaço, tal, mas é cada um colocando o seu, e esquecendo que, de fato, nos fez estar ali, nos faz estar ali, né? Que é essa questão da independência, né, do Brasil, que começou aqui, né? A independência da Bahia, né? Essa coisa do mostrar o quanto nós, nordestinos, somos importantes, né, para a história e para a afirmação desse país. Então, essa condução no dia 2, ela é uma condução que vem muito nesse sentido, de estar ali, né, no meio de tantas lideranças políticas, né, e perceber que, em determinado momento, aquilo ali que deveria ser um motivo de união, né, para que todos estivessem ali festejando a independência, né, e as nossas figuras, nossos representantes populares, acaba sendo deixado de lado. Então, esse trajeto que é dividido em dois momentos, né? Tem a parte da manhã, e essa parte da manhã ela é bem uma bagunça organizada, né? É o que eu posso dizer, porque os grupos, né, as organizações usam apitos, tambores, seus gritos, as nossas lutas, né? Mas, em determinado momento, eu percebo que não há muito essa questão da religiosidade no dia 2. E isso acaba sendo apenas um movimento político, né, de causas sociais, entre aspas. Do ponto de vista histórico, é importante, porque essa questão mesmo da Bahia está mostrando a sua importância, né? Mas que a gente precisa discutir, né? Eu acho que as entidades elas precisam colocar a cara no sol mesmo e discutir que 2 de julho é esse que nós temos, o que 2 de julho é o que deveria ser, né? Porque se perdeu as escolas, a gente não vê muitos jovens, né? Em determinado momento, a juventude que é quem mais abraça, né? Está ali apto para esse aprendizado, né? Essa coisa cívica, e em determinado momento não está. A gente vê grupos que vêm do interior, as bandas, as fanfarras, as escolas que lutam para colocar, né, as escolas que ainda conseguem colocar suas bandas na rua, lutam, é uma luta muito grande também, mas que é como eu já disse, cada um querendo defender o seu quinhão, né?
e o caboclo e a cabocla vão ali. Mas o importante é que nós vemos, durante o trajeto, o engajamento das pessoas que moram nesse percurso, né? Dali da Lapinha, Barbalho, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho, e que as pessoas até enfeitam as suas fachadas, né? Se vestem dos nossos heróis, coloca as crianças vestidas do caboclo, da cabocla. Isso de certa forma, é uma luz em meio a tantas bandeiras. São muitas bandeiras. E é pouco o nosso caboclo e a nossa cabocla. E aí, eu costumo dizer que a ida, ela é muito boa, né? Nós vamos conduzindo e tal, mas que a condução de volta, essa sim, é um movimento histórico, cívico, e que não há bandeiras, né? É uma condução dessas entidades, né? Da cabocla e do caboclo. Então, quando eu venho falar dessa minha experiência com esse cortejo, com essa condução, essa coisa que passou de pai para filha, mas que, em determinado momento, eu vejo a questão da referência familiar. E eu lembro que minha avó dizia que, se você quer uma coisa, peça com fé aos caboclos, que eles atendem, né? E aí, quando termina esse cortejo da manhã, eles dão uma parada ali na frente da prefeitura, né? Para que depois, às 2 horas da tarde, tenha o novo percurso para que eles fiquem na Praça 2 de Julho, né? Que é no Campo Grande. E aí a gente já percebe uma mudança desse cortejo da manhã para o cortejo da tarde, porque à tarde já são os grupos que estão querendo visibilidade, né? Que entendem que o estar com as imagens do caboclo e da cabocla na rua é um ato político, porque afirma o quanto nós, nordestinos, baianos, pretas, somos importantes para esse país, né? Que por mais que a história tente nos invisibilizar, né? Nós estamos ali presentes. Então, começa nesse processo a ter uma certa identificação, né? Um certo engajamento com as imagens. Aí você já percebe que é um público que já começa a aparecer ali com suas contas, né, com as suas batas, ali segurando a carruagem mesmo, a carroça dos caboclos ali, fazendo seus pedidos, e vão dali segurando até lá, né, manifestando o seu agradecimento. Né, isso não tem preço, porque a gente percebe que a gente está lidando ali com energias, né? E como Esmeralda falou, essa questão da mediunidade, né? E a gente sabe que quem tem, a gente sente, né? Essa força, essa coisa que as pessoas vão ali colocando o seu coração, né? A sua bandeira mesmo, que é essa de dentro, e vão levando. Então, assim, o caboclo e a cabocla chega no Campo Grande, aí, a partir desse momento, é que a gente vê a crescente devoção, as pessoas levando as frutas, colocando seus pedidos, né? Do dia 2 até o dia 5. Não tem um momento que você passe ali no Campo Grande e não tenha uma pessoa ali, do lado daquelas imagens. Às vezes tem uma pessoa que está assim, um pouco tímida, mas quando você observa, está ali conversando com as imagens. E eu estou dizendo algo que eu já parei para observar, sabe? Durante o dia 3, assim, parar e ficar meia hora olhando é muito
é muito forte isso, porque a gente percebe que, por mais que tenha essa questão da intolerância religiosa, né? Por mais que a nossa religião ela seja, em determinados momentos, colocada de lado, e a busca do não querer essa associação, né? Tem isso também das imagens do caboclo, da cabocla com a questão do candomblé, né? A questão da Umbanda. Então, em determinados momentos, a gente vê discursos como esse, mas, por mais que tenha isso, aquele povo de santo está ali, chegando, e chega ali, faz a sua devoção, o seu pedido, o seu agradecimento, né? E aí, quando a gente vê essa questão de, de cultura, né? O que é cultura? É, que é essa manifestação popular, e a gente percebe que, com o tempo, por mais que venha se tendo esse hibridismo mesmo cultural, né, que vai acontecendo essa questão das mudanças, e aí a gente vai se adequando aos tempos e tal, mas que a gente está ali e a gente está resistindo, persistindo, né, e a gente está tocando. Então, quando eu falo assim da imagem da cabocla e do caboclo, eu estou falando do meu caboclo, da minha cabocla, sabe? Quando eu vou conduzir essas imagens, eu não estou só fazendo um trabalho, né? Eu costumo dizer que a banda R. Xangô tem esse momento, que é o momento talvez mais forte do ano para a gente, por conta dessa questão da identificação, né? A minha, essa questão da familiar, essa questão religiosa, e dos músicos, que é muito interessante, que os músicos, eles não vão para lá fazer um trabalho, eles vão para lá tocar para o caboclo e para a cabocla. É diferente cada atuação de cada homem daquele. É uma banda com 45 homens. São 45 homens, né? E eu estou à frente. E isso é também algo marcante na história, porque a gente vê essa questão da invisibilidade, da independência das mulheres, das nossas heroínas aqui, né? O quanto é difícil para que seja aceito essa questão das mulheres, né, no processo de dependência, salve Maria Quitéria, e o quanto difícil para também a afirmação dessa questão da existência ou não de Maria Filipa, né? Então, a gente sabe que é algo que mostra, eu percebo que é algo que é forte, né? Ter uma mulher à frente de 45 homens levando caboclo e a cabocla. Né? É uma manifestação, né? É um ato político. Então, no dia 5, né, que é a volta, a gente já não tem bandeiras, a gente não tem grupos políticos, e a gente não tem times de futebol. Né? Todo evento tem alguém com a camisa de um time ou não. Nós temos ali pessoas que vão para reverenciar o caboclo e a cabocla. É diferente o público, é diferente a emoção que cada pessoa dessa expressa quando vem falar. Né? É muito bonito isso que você faz. O que eu faço é colocar, né? É afirmar, né, a importância dessas duas imagens, desses dois ícones da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Né? Então, é uma banda que coloca ali os pontos do caboclo, e que quando está lá, Tumbaê Cabocla, Tumbalaiká, não me deixe só, sabe? As pessoas se arrepiam, né? De falar aqui, eu fico arrepiada, sabe? Ver a emoção, porque são vivências de pessoas que chegam
E eu nunca vi, e segura na minha mão e diz assim, eu só tenho a agradecer, porque eu estou mais um ano aqui com vocês e levando os meus caboclos, como eu gosto, de ir cantando. É a oportunidade. Tem um senhor que ele vem da Itália ou de Portugal todo ano, e ele vai fazendo a filmagem para a filha dele que está lá. E ele já fazia isso enquanto meu pai estava vivo. Meu pai já tem 13 anos de falecido. Então, isso não tem preço. Isso é vivenciar toda uma trajetória de 3 luta. minutos, Rita, para você. Já vou encerrar. De luta, né, de persistência, para manter esse trabalho, porque a gente precisa do apoio das entidades. E, assim, eu não posso deixar de registrar aqui a importância da Fundação Gregório de Matos nessa manutenção dessa tradição mesmo, de tocar à frente como deve ser tocado, de ter a sensibilidade de dar o acesso para que as pessoas tenham a energia e o comprometimento daquelas pessoas que saem puxando as imagens do caboclo e da cabocla. A gente, em determinado momento, as pessoas chegam e dizem, olha, eu vou até lá na Lapinha, sair do Campo Grande até lá na Lapinha. E não é como o cortejo da manhã que leva 4 ou 5 horas, não. É um trajeto que nós fazemos em 2 horas, já chegamos a fazer 1h40. Eu não sei se a gente tem tempo, até eu tenho um trecho de vídeo para mostrar como é que é isso. E quando a gente vai passando ali naquelas ruas apertadas de Santo Antônio, além do carro, ali, então as pessoas elas se juntam e o som dos tambores vão abafando, então elas se sentem numa outra dimensão. É o termo que eu posso dizer, é uma outra dimensão para aquelas pessoas que vão, reverenciam, que colocam suas contas, que vão lá reverenciar o seu caboclo, a sua cabocla, sabe? Que vão lá para vestir a camisa do caboclo e da cabocla. E eu encerro a minha fala dizendo, olha, a ida é boa, mas a volta é muito melhor. E quem vai uma vez não fica sem ir. Então, assim, quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar os caboclos, tanto na ida, mas especialmente na volta, aproveite essa oportunidade, porque não tem preço. É isso. Obrigada, Rita. Eu vou só confirmar com a Heloísa se é possível você mostrar o vídeo, e aí a gente retoma, tá bom? Oi, Heloísa. Certo. Então, para que esse vídeo fosse mostrado, teria que compartilhar, né? Ou encaminhar para a gente compartilhar aqui, né, Rita? Eu posso colocar aqui, apresentando aqui. Pronto, Não pode tem problema, ser. é um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 40 segundos. Tudo bem, então. Rápido. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Enquanto Rita encontra aí o vídeo, abre e expõe para a gente, vou só fazer um resuminho aqui do que Rita falou, trazendo mais algumas informações em relação a esse cortejo 2 de julho, que é um patrimônio cultural da Bahia, reconhecido oficialmente, né, no âmbito estadual, através do IPAC, desde 2006, passou por um processo de reavaliação e revalidação. Há um movimento político para que essa festa de independência baiana seja reconhecida também no âmbito nacional como uma festa nacional, como um feriado nacional, porque nós, baianos, entendemos que a consolidação da independência do Brasil ocorreu de fato na Bahia, né, com essa luta armada, dada com participação popular, diferente de outros estados, né, reivindicamos esse protagonismo popular na luta de independência do Brasil. Rita trouxe algumas referências sobre religiosidade, falando desse caboclo, dessa cabocla, dessa participação popular que está atrelada à religiosidade, e durante a minha pesquisa sobre sobre a independência da Bahia, o cortejo 2 de julho especificamente, eu pude conversar com integrantes do Batalhão Quebra-Ferro, que são formados por mais de 100 homens, funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Salvador,
durante toda a história, né, houve vários processos de participação desses homens, em outros momentos não eram funcionários públicos, mas eles trazem vários relatos sobre a participação popular, sobre manifestações religiosas, tanto no momento que Rita identificou aí como um momento de ida, né, desse cortejo, que é a parte que vai até o da Lapinha ao Campo Grande, do Campo Grande, da Lapinha a Praça da Sé, na verdade, né? Ali em frente ao elevador, a imagem do caboclo e da cabocla fazem uma pausa ali, e à tarde há um novo momento onde o cortejo ele sai da Praça da Sé, ali em frente ao elevador Lacerda, onde ficam no Coreto, e seguem para o Campo Grande. Então, eles trazem esse relato, está registrado no relatório de reavaliação, caso alguém tenha interesse de ver como é que funciona nessas manifestações religiosas, para além do depósito de frutas nos carros dos caboclos, dos bilhetinhos com preces de agradecimento, de pedidos também. Rita, assim que você conseguir, pode expor, tá bem? Eu estou só conversando aqui com o público enquanto você identifica o... Ele não aparece para a gente. Está só o som. Está aparecendo para mim o vídeo, o som. Para o público aqui não aparece. Eu sou público. Está muito aparecendo. Heloísa Tá consegue... Consigo ver. Não está aparecendo? Está aparecendo, sim. Está aparecendo, sim. Pronto, se todos conseguem ver, Oi, vejo. oi, pessoal. Que maravilha. É isso. Vocês não viram as imagens do caboclo e da cabocla, sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas é tão grande que em determinado momento nós temos que parar para poder avistar. Essa é a volta da cabocla. Obrigada, então, Rita. Eu não consegui ver, infelizmente, apesar de conhecer, gosto muito, gosto de todos os momentos. A festa da Independência da Bahia são várias festas em uma só. Quem não conhece, está convidado a participar esse ano. Com certeza não vai se arrepender. Estamos aí às 8h21. Eu vou abrir para questionamentos, contribuições, quem quiser fazer. Eu acho que a Heloísa vai fazer essa coordenação, né, Heloísa? De Sim. quem vai falar. Então, por favor, fique à vontade. Então, nós temos três pessoas que levantaram as mãos, né? Nilo, o Coroiá e Elias. Então, eu vou aqui seguindo a ordem aqui que eu vi, e agradecendo mais uma vez, né, aos expositores, a Rita Barbosa e a Esmeralda Emetério, por estarem aqui conosco, né, nesse encontro, fazendo essa exposição em relação ao cortejo 2 de julho, ao caboclo, à cabocla, a manifestação popular, política, né? É um processo que envolve nosso processo civilizatório, de construção social, de construção enquanto povo indígena, enquanto povo preto dessa cidade, e que a gente se mobiliza
sempre, né, todos os anos, para poder acolher a todos e poder manifestar a nossa historicidade. Então, eu vou abrir aqui para primeiro o Nilo, né, que eu vi Nilo levantando a mão primeiro, a gente tem uma ordem. Eu vou deixar, assim, só para organizar o tempo, né, gente? Já são 20 e 22, em torno de 3 minutos para cada um. Se precisarem de mais tempo, a gente tenta adequar, mas 3 minutos para poder perguntar e trazer sugestões e comentários. Nilo, fique à vontade para falar. Eu acho que Nilo, ele levantou a mão por engano, foi sem querer. Ele falou comigo aqui. É porque ele clicou sem querer. Foi isso. Pode falar, minha irmã, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, meu nome é Julícia Oliveira, eu sou a coordenadora do Coreg Ballet. Inicialmente, eu faço a saudação a todos que estão presentes no evento, a saudação à coordenadora da mesa, ao senhor Esmeralda, à senhora Rita, que são os palestrantes, né? Prazer em conhecê-los e a todas as pessoas que estão, né? E assim, primeiro, Rita Esmeralda, qualquer celebração em homenagem aos caboclos, por maior e melhor que seja, ainda é pouco. Eles merecem sempre o melhor. E o melhor de coração, né? Sempre o melhor dado de coração. Um cântico, enfim, a celebração dia 2. E assim, a pergunta é para a Rita. Parabenizar, sim, os dois expositores e a todos os organizadores. E, Rita, é o seguinte, existe no dia 2 uma característica dos cultos, né, ao caboclo na cidade de Salvador, que além desse culto público, tem também as comunidades de axé que fazem suas festas. E, tradicionalmente, o retorno dos caboclos, ele, no passado, pelo menos na minha infância, ele era acompanhado por diversas pessoas, e era um cortejo que caminhava um pouco mais lento, que não era tão acelerado, que não era tão rapidinho. Claro que eu entendo que a ideia de festejar, né, com alegria esse retorno, celebrar. Existe alguma ideia para esse ano? Primeiro, articular, junto às comunidades de axé que celebra o caboclo, que cultua o caboclo, uma participação mais significativa no cortejo de retorno e também, enfim, no dia, a gente sabe que já tem ali uma manifestação. Essa é a primeira questão. Porque teve um ano que eu não conseguia acompanhar, porque eu não conseguia nem andar rápido, o que dirá correr. Então, assim, eu tive que parar no meio do caminho, porque eu não conseguia acompanhar. E tem toda uma relação que não é só afetiva, que não é só de valorização, é uma relação, digamos, religiosa, né? Em relação à questão do culto dos caboclos. E esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, existe um trabalho, sim, feito por Milton, professor aposentado da UFBA, sobre a questão dos festejos do 2 de julho. Em determinado momento, eu não lembro exatamente agora, ele escreve um artigo em que ele cita que alguns movimentos, alguns indivíduos ligados a grupos pentecostais começam a deixar pequenas bíblias, ou no caminho, ou fazer panfletagem no momento. De algum modo, na sua visão, como representante da cultura afro-brasileira, como religiosa, como organizadora, eu sei assim não, eu vou dizer que eu sei, mas eu imagino o quanto é complexo, o quanto é rara e a sua dedicação para que essa festa continue sendo, enfim. Eu cobrei de tudo isso, que é luta em cima de batalha para conseguir rezar o cortejo. Mas eu queria ouvir de você, se você percebeu que nos últimos 10 anos houve algum tipo de mudança de recuo em relação ou de realmente esse movimento ele se confirma. Na minha experiência como profissional e como, enfim, como ser humano, esses embates de exclusão, discriminação, preconceito, eles estão muito mais graves nos últimos tempos e mais violentos. E aí é isso, eu queria saber, ouvir de você e
Mais uma vez, parabenizar você não, a senhora e o senhor, né, Esmeralda e a toda a organização pela realização do evento. Tá bom? Obrigada. Posso responder ou vai Eu ter bloco? sugiro passar para a próxima, Rita, e fazermos um bloco. Pode ser, Heloísa? Sim, pode ser assim, desse jeito. Obrigada. Pois não. Já informando que a lista de presença está aqui no bate-papo, tá? Vocês podem abrir o link e assinar a lista de presença. Obrigada. Há alguma questão mais a ser colocada à mesa? Elias também levantou a mão, né? Elias, pode falar, fique à vontade. Boa noite, seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, Elias. Abri. Boa noite, me ouvem bem? Sim. Ok, então boa noite. Saudações a todos. Benção primeiro a mãe Diana, na sequência o irmão Esmeraldo, a senhora Rita, boa noite, a Gilda, a Heloísa, Tata Evilásio, que está por aí que eu já vi. Então, boa noite a todos. Eu sou Elias Conceição, Ogan, né, coordenador do Conselho Interreligioso da Bahia, e mais algumas coisas que a gente faz na vida, mais de profissão mesmo, eu sou professor, certo, gente? E aí, quando eu ouço as falas, eu me recordei da penúltima reunião nossa, em que os quadrilheiros estavam falando, e eu consegui rapidamente associar, porque enquanto educador fica fácil, né, lidando com os jovens, com adolescentes e até adultos, essa questão nossa cultural, quando a gente ouve nas entrelinhas uma certa pergunta, uma certa queixa inicialmente do porquê dessa invisibilidade, né? Então, o pai da invisibilidade vem justamente da ignorância no sentido pleno, né? O desconhecimento. É fato que hoje a cultura popular, principalmente a nordestina, ela tem sofrido muito com o advento do capitalismo midiático relacionado à cultura de massificação, né? Aquilo que se considera adequado Rapidinho, só acabar aqui, eu te dou. à proposição. Meu celular tem que ficar ali na janela. Tá falando, tem uma voz aí no meio. Então, essa é a primeira questão, né? O movimento do 2 de julho, o movimento São João de Quadrilheiros, e todas as outras manifestações nossas, elas precisam de um trabalho de base no que diz respeito à educação, à formação, tanto dos nossos jovens, das crianças, como dos professores. Nós temos lá em cima uma formação universitária de professores, na área de licenciatura, evidentemente, que não é contemplada pelas leis, né, 10.639, nem pela 11.645 em sua formação. Então, não há obrigatoriedade de ensinamento das culturas africanas e afro-brasileiras, bem como da cultura indígena, né, na sua essência. Então, você tem de pronto um problema criado, né, dentro da própria lei, que é a não obrigatoriedade desse ensino. Logicamente que nesses 21 anos da 10.000 e nos 15, praticamente, da 11.000, você vai ter em salas de aula um enfraquecimento dessas culturas por conta de uma sobreposição de elementos outros que chegaram na nossa cultura com maior, vamos dizer assim, pompa para aqueles que promovem a cultura. Nós não temos tempo para falar muito especificamente disso, mas eu sei que vocês estão entendendo. Então, por conta disso, um advento tão importante, tão significativo como é o 2 de julho, ele passa desapercebido por boa parte da nossa sociedade, mas passa mesmo, porque você dentro das escolas, com a média de 600 alunos em uma única unidade escolar, em que eu tenho, por exemplo, o trabalho de fazer uma sondagem sobre o conhecimento e a ideia que eles fazem eu começo perguntando sobre o feriado, por que que ele tem um feriado no 2 de julho,
E aí vocês vão ficar pasmos, porque menos de 5% dos alunos, eu estou falando ensino médio e ensino fundamental, tem qualquer conhecimento sobre o que vem a ser o 2 de julho. Estou falando de quase 1.000 alunos em uma unidade escolar onde eu posso fazer essa averiguação. E no contexto geral, quando eu converso com outros colegas de outras unidades, eles me dizem que é praticamente a mesma coisa. E o pior da questão é que muitas vezes o professor que tenta fazer uma abordagem de esclarecimento, né, para que eles venham a conhecer isso, eles esbarram no desinteresse, muitas vezes criado por uma sistemática que é formulada pelas religiões neopentecostais. Nós sabemos muito bem disso. Então, aí, quando a irmã do coro e né, esqueci agora a continuidade, me desculpe, irmã, mas quando a senhora fala dessa ingerência desses neopentecostais no cortejo, eu lembro bem, porque eu não consigo ir todas as vezes, e aí eu já vou, não quero dar resposta que fica por conta da senhora Rita, mas eu não posso ir sempre, porque aqui em casa, por exemplo, no terreiro Lufanjá, porque eu sou do terreiro Lufanjá de Terreiro do Plano de Prata, então aqui em casa amanhã faz sim essa reverência ao caboclo, nós somos candomblé de Queto, mas aqui todo 2 de julho é sagrado reverenciarmos os caboclos, né? Então ficamos aqui durante o dia, manhã e tarde, e aí eu não tenho conseguido ir muito acompanhar, muitas vezes eu vou ver a volta, não vejo a ida, né, do caboclo e da cabocla, mas a questão é, algumas vezes que eu consegui ir, da última vez mesmo, há uns 3, 4 anos, não me lembro agora direito, eu vi uma grande manifestação daquele grupo que é do Sargento Isidório, eu posso falar porque é público, todo mundo vê. Ele trouxe um grupo dividido em 3 cores, um grupo estava de verde, de camisa verde, outro de amarelo, outro de azul, se eu não me engano, mas que por baixo ele estava trazendo cerca de 500 não, ali tinha 1.000 pessoas mais ou menos. Então é um desfile evangélico dentro do cortejo, descendo a Rua Chile, isso no dia 2, no dia 2. Eu não sei se ele voltou a fazer nos outros anos, porque eu não pude ir nos últimos anos, estive muito preso aqui na religião, no processo aqui dentro de casa, dos caboclos aqui, não pude ir à rua, e a gente que faz as coisas, os senhores sabem que são da religião de matriz africana, a gente fica realmente preso, a gente não pode sair assim. Então, eu verifiquei isso, então é um fato constatado, eu não sei, como eu disse, nos últimos anos como isso se deu, mas que eles têm essa ingerência na festa do Rio Vermelho, na Conceição da Praia, estarem fazendo panfletagem e com megafones chamando e falando palavras contrárias ao processo. Hoje, na verdade, por conta do Conselho Religioso e por causa das associações que eu tenho com outras instituições oficiais de combate à intolerância religiosa, eu já fico buscando eles, na verdade, para ver se eles cometem alguma infração para já conduzir imediatamente a uma questão mais legal de punição, né, de crime. Mas temos sim essa ingerência, e no 2 de julho a gente precisa observar mesmo com atenção essa questão da ingerência evangélica. No mais, eu vou aqui saudar o Esmeraldo e a senhora Rita. O tema foi muito bem escolhido para a época, principalmente, estamos próximos desse 2 de julho. A gente sempre vai lamentar o quantitativo, temos poucas pessoas na participação, não é? Até porque a dinâmica da vida não tem permitido muita gente. E quero pontuar mais uma questão que foi a que a irmã chamou a atenção, essa volta à corrida. Realmente, acho que poderíamos sim, não sei como, talvez com a nossa ajuda de outras instituições, buscar um retorno mais visto pela sociedade, né? Mais lento, mais afirmativo, porque eu tenho essa coisa comigo mesmo. Já passou o tempo em que nós precisávamos fazer as coisas escondidos, na penumbra, né? Eu sei que a senhora deve estar olhando assim, né, dona Rita? Mas você não sabe o trabalho que é fazer isso. Eu imagino, nós que labutamos, nós que lutamos, como a irmã disse, luta sobre batalha, nós sabemos como é complicado, principalmente pelas questões políticas que envolvem a questão. A gente não vai conseguir separar esse cunho político na saída lá, nem no meio, mas nós podemos também tentar criar um protótipo de desfile em que essa coisa ela não mascare, não cortine
a fundamentação da festa, né, que é a reverência ao caboclo e à cabocla, e o próprio 2 de julho como um todo. Então, de repente, se a gente parar, independente de qualquer coisa, eu me predisponho sempre a tentar colocar ideias. Essa agora não, já está em cima, mas no próximo ano, quando a senhora estiver articulando, quiser minha participação para a gente tentar buscar ou tentar uma logística de maior visibilidade e de retorno mais lento, para que inclusive as pessoas que são mais velhas, né, querem acompanhar esse retorno, não conseguem por causa da velocidade. Foi aqui relatado pela irmã, né, muito bem. Então temos coisas a ser observadas com seriedade. Até porque senão fica parecendo que é um oba-oba, né, para algumas pessoas, que a gente percebe isso também, todo mundo se diverte. Tem uns que ficam já naquela de, opa, vamos correr aqui, tomar vamos dizer que está tomando uma jurema, vamos dizer outra coisa, isso aí vale, é válido, está tudo ótimo, tudo lindo, mas se nós queremos mais afirmações em nossas ações, a gente precisa realmente fazer essas observações e tentar puxar um pouquinho, né, para que a gente seja realmente visto. E aí, só para encerrar, é a mesma crítica que eu faço, por exemplo, a nossa questão do 20 de novembro, quando as duas passeatas saem do Curuzu e do Campo Grande, e que a do Curuzu, principalmente, que desde sempre eu acompanhei, parei há alguns anos, porque eles não quiseram me ouvir quando eu sugeri isso lá. A gente precisava sair 10 horas da manhã, porque isso era para ser visto, se era um movimento de conscientização, né? Então a gente não tinha que sair para de noite estar ali, sem ninguém ver, ninguém dar importância, e as próprias pessoas do desfile estarem sem saber o que é que estavam fazendo, porque como eu tenho um defeito natural da análise do discurso e da observação do movimento popular e de comportamento social, eu percebo e consegui perceber durante muitos e muitos anos que uma parte das pessoas não estavam nem sabendo o que estavam fazendo, como deve estar acontecendo hoje ainda, nessas ações nossas, seja de 2 Por de julho, favor, seja, companheira né? Elias, Oi, conclua. minha linda. Vou concluir exatamente agora. Um abraço, uma bênção. E espero a gente ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre essas questões todas, tá? Boa noite. Parabéns a todos pela organização. Boa noite, obrigada. Pelo que eu entendi, a pergunta, né, foi direcionada à Rita, é isso mesmo? Elias, sua pergunta foi Coro de direcionada. Oiá. Na verdade, fiz uma colocação e eles podem comentar, né? Não é bem uma Pronto, pergunta, eu só sugeri pronto, algumas coisas, tanto o senhor Esmeraldo pode comentar, como aí a Rita, ou a senhora Rita. pronto, ok. Foi mais contribuição. No caso do Coro de Oiá, foi uma pergunta para a Rita, então, Rita, eu peço que você... Tem mais uma, Gilda. Tem mais uma? Tem. Agora, Heloísa, por favor, você deu 3 minutos, né? Isso. Para cada pergunta? Foi. Tem o Conselho de Comunidades Negras, né? Que levantou a mão. Sim. E pode se colocar, fica à vontade. Você quer anunciar alguém que chegou aí? Eu não sei. Não, levantou a mão para fazer pergunta o Conselho de Comunidades Negras. Ok, tudo bem. Por favor, fique à vontade. Cadê o pessoal do Conselho? Oi, levantou a mão. Tá até fácil, só se ele saiu. Então, enquanto ele não chega, Rita vai respondendo, né? A pergunta que foi feita para ela. E quando o pessoal do Conselho de Comunidade Negra voltar, eles fazem a pergunta, tá bom? Fazemos assim. Fique à vontade, Rita, por favor, pode responder. Por favor. Responder essa pergunta é muito complexo, viu? Para a colega da Pode chamar de Ju, Goiás. pode me chamar de Ju. Ju. Porque a gente vem sofrendo isso durante o ano todo. Você vai para o dique dos orixás, correr, praticar uma atividade física, e você é parado. Durante a sua atividade física, você é obrigado a parar para receber um panfleto, né? Então, essa agressão, ela acontece diuturnamente. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sofrendo agressão de alguém que já recebeu esse card, que já amaldiçoou, né, as nossas presenças aqui, esse movimento,
né? Então, é muito complicado não saber lidar com isso. Porque eu lembro que teve uma vez que eu estava organizando os músicos, veio uma senhora e me entregar um papel. Quando eu peguei para olhar, era um panfleto, né? Mas minha senhora, e devolvi o papel para ela. Mas isso dói, porque nós não vestimos nossas roupas brancas para ir para frente de nenhuma igreja, né? Nós não colocamos os nossos atabaques na rua quando há o carnaval dos evangélicos, não é verdade? Então, o que a gente precisa ter é uma legislação efetiva e de fato que esteja sempre vigiando e punindo. Não basta só vigiar, né? Tem que punir, porque é inadmissível que um ato cívico como o nosso sofra uma agressão a um elemento, né? Que se os nossos líderes, os nossos representantes, eles não quiserem ter os nossos caboclos enquanto representação religiosa, que eles entendam que há essa representação histórica. E a gente não pode ter atos que agridam, que venham agredir a nossa história. Entende? Que não é Rita, não é Ju que vai conseguir. A nossa luta é continuar fazendo movimento, é não deixar que um panfleto desse abale o que você vai fazer, porque quando eu saio de casa, eu saio concentrada para fazer aquilo ali, eu saio com a minha pressão abalada, ela sobe, ela baixa, né? Já posso dizer aqui com certeza a vocês, enquanto eu estava esperando aqui para começar a live, eu já comi para caramba. Então, assim, o processo até o 2 de julho, até a volta da cabocla é esse aqui, ansiedade, né? Tudo gira em torno disso. Então, é algo que agride a minha presença enquanto mulher, enquanto militante, enquanto Ked de Ansan, suspenso e confirmado por um caboclo, sabe? Então quando eu estou ali, eu estou vestindo a camisa aqui, ó, da R. Xangô, sabe? Para estar lembrando sempre que há um legado de alguém que fazia esse preparo diante de sair de casa, deixar a sua oferenda para o seu, sabe? Pedir, saudar os seus caboclos, bater cabeça no chão, para ir fazer aquilo ali que a gente faz sempre, e que a nossa resistência é continuar fazendo as portas fechadas. E eu não estou falando no sentido físico, não. Eu estou falando no sentido de que, enquanto nós tivermos o controle e conseguirmos fechar as portas, para que quando estivermos tendo os nossos atos políticos, religiosos, nas ruas, e não sofrer, de fato, essa agressão, nós estamos vivos, nós estamos fortes. Porque jamais vai aparecer 1.000, 2.000 pessoas que vão parar aquilo que eu vou fazer ali. E isso eu digo, porque cada instrumento daquele ali, cada instrumento daquele vai virar uma arma. E é uma arma. Porque cada nota, cada toque é entoado, é tocado por pessoas que estão ali colocando a sua energia. E como eu disse, os meus músicos, isso aí eu posso falar por cada um. Eles não vão lá para tocar, eles vão lá para saudar, reverenciar. Então, e eu vou dizer mais. Se acontece, eu não vejo, porque o que eu faço é muito maior. É muito maior. O que eu vejo são as pessoas que vão ali reverenciar, as pessoas que vão ali estar felizes, entendeu? Então, é isso que eu busco. O mínimo de espaço que me dão na imprensa durante esse processo, eu estou ali enaltecendo aquilo ali.
porque assim, o meu ato político é esse, é até onde eu posso. E agora, o que é que eu posso dizer e garantir para você? Que esse ano eu vou tentar fazer o percurso mais devagar, mas sabendo vocês que há uma delimitação da prefeitura, né? O tempo que a gente tem para fazer isso, a questão dos órgãos envolvidos, sabe? E dizer que a gente também não sai para estar correndo. É como eu disse, há as pessoas que estão ali para puxar o caboclo e a cabocla. Então, tem uma dinâmica que a gente tem que ter cuidado com todo o público. Eu estou ali, mas eu tenho que ter cuidado com cada pessoa que vai ali, porque quando a gente está subindo a ladeira, eu tenho que ter cuidado com quem está puxando. Eu não posso ir muito rápido. E quando a gente está descendo a ladeira, eu tenho que ir mais rápido para que as pessoas que estão ali no cortejo não se machuquem, não sofram um acidente. Entendeu? Então, toda uma estratégia. Há a questão das ruas que são emburacadas, a questão das ruas que são apertadas. Cada música tocada ali é pensada. Eu posso dizer para você aqui, ó, em tal lugar a gente vai tocar isso por causa disso, em tal lugar a gente vai tocar isso, a gente vai tocar isso por causa... E é esse o diferencial, porque nós não vamos para fazer um show. Nós vamos referenciar. E nós sabemos, pelas encruzilhadas que nós passamos, e você já acompanhou, você sabe que em determinado momento a gente tem que parar para pedir licença a quem está ali e que está presente. Não é algo à toa. Não é verdade? Então, esse ano eu vou tentar fazer um pouquinho devagar. Estarei no dia 12, estarei no dia 5, e eu paro no percurso quando não tiver mais perna. Mas, ó, beijão, Rita. Obrigada, viu, pelas considerações. Obrigada a você. Obrigada, Rita. Gente, eu peço desculpa, precisei fechar a câmera aqui, porque eu estou com um cachorro e tem muitos fogos e ela está muito estressada. Desculpa. Mais alguém quer fazer contribuição, Heloísa? Então, aqui, Evilásio Bolsas, que vonda, né? O Conselho Municipal de Comunidades Negras levantou a mão, mas ele parece que não tá na sala. Então, por enquanto, não. Se tiver mais alguém que queira fazer comentários, fazer perguntas, né? A gente está aqui ainda com tempo para poder disponibilizar essa voz. Já que tem tempo, né? Então, peço licença. Cadê Rita? Você de novo. Se puder, esse ano, veja lá, conversa lá com o povo. Cante essa música. Nas matas tem as cachoeiras e na aldeia tem o meu caboclo. Com seu saiote ele tem penas douradas e uma estrela que brilha na alvorada. Nas matas tem as cachoeiras e na aldeia tem o meu caboclo. Com seu saiote ele tem penas douradas e uma estrela que brilha na alvorada. Cheto caboclo. Se puder cantar, com certeza, eles vão ficar muito felizes. Obrigada. Missão dada vai ser missão cumprida. Fiquei toda arrepiada aqui. Sobre esse corrido, né, ligeiro, né, o pessoal do Batalhão Quebra-Ferro, eles identificam assim, né, ligeiro, a volta da cabocla ela é corrida, não sei também responder em qual momento começou a ser desse jeito, né, começou a ser corrido, mas durante as entrevistas que fiz, eles relataram ser um momento de euforia natural, não é decidido, né, de repente são tomados por uma energia, né, que eles precisam acelerar e o público vai atrás, e à medida que o cortejo de volta, né, da cabocla, é assim que é chamado, né, a ida é o cortejo 2 de julho e a volta é a volta da cabocla. Ele tem que ser ligeiro, então não é nada programado, é algo que acontece espontâneo, como o 2 de julho teve início também. Eu acho que é um pouco disso, não foge um pouco do controle humano, né, dessa participação humana, é a energia que está ali no momento, que
tá, é a parte de tudo que está acontecendo ali em volta e as pessoas que estão observando, né, muitas são tocadas a acompanhar, não sabe nem como. Acho que é isso. Na parte Então, espiritual, é uma cabocla que é ligeira, é uma cabocla que é veloz, ela é rápida, e tem o domínio espiritual. Mas no passado, eram cânticos que eram entoados para os caboclos, e eram como uma caminhada, mesmo a caminhada um pouco mais acelerada, né? Então, quando foi em 2022, na última vez que eu no cortejo, a pessoa estava tocando música de carnaval e jogava cerveja em cima dos caboclos, jogava cerveja nas pessoas que estavam passando. Então, assim, eu pessoalmente não acho, não aceito que joguem cerveja, que fiquem proferindo pedidos que não, enfim, palavrões, etc., quando passa o caboclo, porque acha que ali é um carnaval. É uma celebração. Então, assim, os caboclos são os donos da terra, a cidade é do caboclo, e o chão da terra é do caboclo. Então, esse cortejo de ida e de volta, aí é que vem a questão religiosa, é cívico, é político, é cultural, é tudo isso. Mas ali, para nós que somos do candomblé ou não, muitas pessoas não são do candomblé, mas para elas ali é o caboclo. Então, é o que se chama de religião popular. Independente da religião que você faz parte, ali você está cultuando o caboclo. Você está cultuando a sua ancestralidade, você está cultuando os guerreiros, os donos da terra. Então, a minha observação é exatamente isso, porque eu quero que respeitem os caboclos, os meus caboclos, os nossos caboclos, os donos de tudo isso aqui. Então, assim, é nesse sentido que às vezes eles dizem assim, mas isso é um discurso muito, um pouco radical. Não sei, eu não gostei de ver ninguém xingando o caboclo quando passava e jogando cerveja em cima do caboclo, eu fiquei danada na hora. Enfim, porque tem que respeitar, e acho que abraçar as comunidades afro-brasileiras, esse retorno da cabocla, elas têm que abraçar, elas têm que se fazer presentes, elas têm que dizer a força dela, nossa força, e isso como cultura, como tudo, marcando presença. A gente tem que estar lá. Que aquele lugar é nosso, que amamos e reverenciamos. Eu vou dizer amamos porque, enfim, temos que amar, temos que reverenciar, temos que respeitar o caboclo e todos aqueles que antes de nós contribuíram. E assim, Rita, eu sei, viu? Ser uma guerreira, que você disser que é de Jança, ó, filha, tá tudo certo. Lindo e maravilhoso. Eu só desejo muita força e que esse ano seja tudo muito bonito, muito lindo, que as comunidades estejam presentes, que dê tudo certinho e negocia com a prefeitura, dá um tempo maior para o retorno. Isso eles podem fazer, eles podem. Basta ok. ter um querer político. Se não tem um querer político, dialogamos para construir isso ao longo do tempo. A gente sabe que está muito perto do cortejo, mas quem sabe o ano que vem, né, pensar um tempo maior e que vai ficar, já deu tudo certo, com certeza. Heloísa, não havendo mais nenhuma pergunta, eu posso ir passar a palavra para os palestrantes para fazer as considerações finais? Sim, com certeza. Esse é o momento. Por favor, Chuca, fique à vontade para fazer suas considerações, em seguida eu passo para a Rita. Gente, licença, só uma questão de ordem. Pelo menos na minha tela está constando duas mãos levantadas. Eu não sei se a Elias quer falar novamente, mas o conselheiro ele está com a mão levantada. Tá? Tem aqui, CN, ele abaixou e levantou de novo. Sim, eu já chamei ele aqui umas 3 vezes. Você chamou, eu vi. Mas Aí ele ele baixou a mão e levantou de novo. É por isso, porque tá na minha tela. Eu vi quando você chamou, eu vi a fala do coro de Oiá, e aí vi quando ele levantou a mão novamente. É por isso que eu estou só pontuando, só por isso, que eu vi que levantou novamente. Certo, Elaine, obrigada. Elias, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Elias. Rapidinho, assinando o que a irmã acabou de dizer, que os povos do Oriente, principalmente, que mantêm sua cultura tradicional, eles são, sim, preservadores e não deixam interferências locais tornarem isso algo tão moderno a ponto de perder sua essência. Então, é algo com que temos que nos preocupar, sim. Manter a regularidade, mesmo com algumas modificações, daquilo que é tradicional, porque é isso que encanta a nós, nos dá essa graça e encanta aqueles que vêm nos visitar, né? Então, é sim necessário fazer essa força para manter a tradição. Isso não é saudosismo, é saber o que foi que aconteceu antes para chegarmos até aqui e dar todo o valor merecido a isso. Um abraço.
Obrigada, Elias. Eu chamo novamente o representante do Conselho de Comunidades Negras, que levantou a mão aqui umas 2 ou 3 vezes. Se você estiver na sala, você, por favor, se manifeste, que a gente está concluindo aqui a atividade. Infelizmente, ele não respondeu. E a gente aí vai para as considerações finais, então. Chuchuca, por favor, faça as considerações finais. Pois não? Bem, eu quero dizer para vocês que foi um bom momento, né? Uma roda de conversa onde a gente pôde realmente refletir do que é o significado de tudo isso. E o professor ali realmente chamou a atenção de um assunto muitíssimo importante. Os nossos estabelecimentos de ensino, a cada dia que se passa, estão fugindo desses momentos históricos que precisam ser contados aos novos do amanhã, né? Então, é importante realmente você ver um aluno e não saber o que significa o 2 de julho. E outras datas importantes que é legado ao nosso povo, eles fazem questão de tornar isso invisível, né? Então, eu acho que as políticas públicas estão aí e nós precisamos realmente fazer com que essas políticas realmente possam estar em evidência. Só escrever as políticas não adianta. É preciso a gente partir realmente para esse enfrentamento. E dizer para vocês que, nesse movimento cívico, há uma presença dos representantes do nosso povo. A segurança é a representação do povo. Polícia Militar, as Forças Armadas participam desse evento. Então, é preciso a gente ter uma forma de estar dialogando com esses movimentos, no nosso representante de segurança, para que eles saibam realmente valorizar e respeitar e fazer com que seja respeitado. Afinal de contas, eles são a representação do povo. E queria encerrar aqui para vocês, deixando um cântico, que é um cântico que eu gosto muito para os caboclos e faço nos meus encontros, nas nossas amarrações de ojais. A gente vai cantando isso, porque uma certa vez eu descia ali a ladeira vai passando para a Avenida Abonucô, e nesse cortejo havíamos evangélicos, quando a gente sai do movimento ali da Praça da Mãe Runhó, lá no Bogum, e evangélicos jogando água. Estava ali exatamente uma grande quantidade de pessoas, representantes da Polícia Militar, e a gente resolveu a não reagir, porque senão ia praticamente revelar a agressividade do movimento, e a gente sabe como é a imprensa, né? Troca tudo, e aí as falas é totalmente diferente, eles passam como vítima. A moça teve o trabalho de botar um recipiente de água para jogar no povo. E estava descendo ali um grupo da NAFO, da Polícia Militar, que é um grupo que representa o nosso povo de tradição de origem africana, e resolveu não reagir exatamente por isso. Então, nós descíamos e o cântico era exatamente esse. É lua nova que clareia o mundo inteiro, ô lua nova que clareia o mundo inteiro, ô lua nova não me deixa vacilar, ô lua nova não me deixa vacilar. É lua nova que clareia o mundo inteiro, ô lua nova que clareia o mundo inteiro, ô lua nova não me deixa vacilar.
Ô, lua nova, não me deixa vacilar. Pedro A. Caboclo, arruma cheio. Cheto Caboclo. Obrigada, Chuchuca, por sua contribuição. Por favor, Rita. Vou ser rápida e sucinta. Queria agradecer a todos e todas, todos que estão aqui hoje, né? Cada um contribuindo de uma certa forma, não só aqueles que se colocaram aqui e falaram, até porque falar em público é algo que é complicado. Quero agradecer imensamente, né, a IGB Axé, né, por dar a oportunidade da gente estar sentando e estar dialogando. Isso é muito importante, né, ter momentos como esse, porque a gente sabe que não é só um diálogo, né, é o primeiro passo para muita coisa, né, Mãe Diana, Nego Pimentel, Heloísa, pessoa que eu tenho muito carinho, é uma mulher que está à frente disso aqui, já mostra o quanto ela é guerreira e faz por merecer. Isso aí eu tenho que agradecer muito, né? Porque a gente tem uma vivência no passado e chegar aqui e se encontrar, né? Saber que as lutas que tivemos lá atrás, chegar aqui e se encontrar também é um ato político. Né? Gilda, obrigada. Esmeraldo, show de bola. Né? Eu não tenho a agradecer. O professor aí, cada um que está aqui, até uma hora dessa, eu sei que os bairros estão em fogos, tendo festas, e a gente labutando para poder concentrar, estar aqui, fechar e tal, mas deixar aqui de mensagem o seguinte: tudo aquilo que nós queremos, nem sempre nós conseguimos, mas tudo aquilo que nós conseguimos fortalece o que queremos. Então, estar aqui é saber que temos ainda uma longa caminhada, mas que um passo de cada vez faz com que a gente chegue onde a gente deve chegar. Então, a gente tem que estar colaborando sempre, chamar mesmo para o debate e, quando precisar, partir para o embate. O embate são atitudes como a Esmeralda acabou de falar, e nós optamos por não reagir. Isso também é um ato de reação, porque a espera era que vocês reagissem, né? Para causar uma outra coisa, para que o dano fosse maior. Mas, enfim, eu acho que é isso. Obrigada. Todo mundo saiu aqui com mais do que chegou, mas todo mundo contribuiu. Então, obrigada mesmo, de coração. Espero vocês dia 2, dia 5. E vão lá, lembrem lá da música. Vão lá, peçam para ir mais um pouquinho devagar, que aí a gente toca. Estejam lá. E leve mais alguém. Quem nunca foi, vai gostar. Tá? Um abraço, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Axé. Quem tem fé... Obrigada, Rita. Axé. Axé. Obrigada, Rita. Obrigada. Heloísa, eu vou passar para você a palavra, mas agradeço desde já aos palestrantes, a quem nos ouviu, né, nessa noite, dizer que foi, sim, uma noite de muito aprendizado, de muita troca. Saio feliz e realizada por ter feito essa mediação. Obrigada. Por favor, Heloísa. Obrigada a todos e a todas. Rita é uma referência para mim, uma referência de história, de vida. A gente passou por momentos enquanto estudantes, enquanto militantes, a gente sabe que a gente passou, que a gente hoje está aqui se referenciando. E é isso, muito obrigada. Foi uma atividade muito proveitosa. Nós pudemos abordar o tema com conhecimento, né, com amor, né, com força e com fé. E eu vou passar para a Antonione agora para fechar. Olá, pessoal, que maravilha essa noite. Muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados. Muita história, né? A gente vai encerrar, já passamos aqui das 9. Eu quero pedir para vocês abrirem a câmera, quem não está com a câmera aberta,
para a gente registrar esse momento e para ficar na história do projeto, a gente também compartilhar aí nas nossas redes sociais. Por favor, quem puder abrir a câmera, fazer um print. Nós teremos a próxima atividade formativa, o 7º encontro, daqui aproximadamente 15 dias, a gente vai encaminhar para vocês a comunicação com o tema e os convidados que serão responsáveis, né, por compartilhar aí toda essa experiência com vocês. Então, vou fazer o print e muito obrigado, gente. E um bom São João para todo mundo, certo? Sorrindo, hein? X. Pronto. Axé, boa noite. Mãe Diana, quer falar alguma coisa? Antonione, só agradecer mesmo, né? Ouvir falar dos encantados é algo muito mágico. Então, agradecer aos palestrantes, né? Agradecer a você, Antonione, a Gilda, a Heloísa, né? Todos vocês que contribuíram, estão contribuindo para que esse projeto seja perfeito, que saia como nossa ancestralidade pede e merece, né? Porque esse projeto nada mais, nada é do que uma resposta aos nossos ancestrais. Que eles mesmos nos abençoem, e nossos encantados, os caboclos e as caboclas, nos abençoem e nos traga muita prosperidade. Rita, estou junta com você, vamos estar juntas sempre, viu? E muito obrigada por estar conosco. Chuchuca, um abraço no seu coração, fica bem. Muito obrigada, meu irmão.